Namastê, galera! Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast. Eu e a Sadica, tudo bem, meus queridos? Estamos aqui hoje para poder falar sobre um assunto bem bacana. E esse episódio se chama Ai Que Medo. Por que será ai que medo, né? Muitos medos, aliás, que a gente vai estar falando. A gente vai estar falando tanto do medo do terapeuta, tá? Quanto da pessoa que vem para receber a massagem, os primeiros impactos, as causas bons e ruins também que a gente foi colhendo durante a semana para estar falando para vocês. Tá, nós vamos falar um pouquinho do passo a passo, de como que funciona toda a terapia, desde o momento que o interagente entra em contato conosco, né, que é primeiro bate-papo, todo o processo. Quer começar a falar, Rogério, um pouquinho? Então, quando a pessoa ela vem até a gente, o primeiro passo do terapeuta é traçar uma boa anamnese, tá? Entender realmente qual a real necessidade do cliente, tá? Ou da cliente. Porque se esse processo ele já não for bem feito, todo o restante da terapia pode dar muito errado. Nossa, e como pode dar errado, né, Rogério? Realmente, por isso que a gente costuma falar que é muito importante você procurar um terapeuta tântrico de verdade e não somente um massagista, né? Porque o nosso corpo tem traumas musculares, temos sinapses que estão ocultas no nosso corpo que podem ser acordadas num processo de massagem que pode ser traumatizante. Então, quando você passa com um terapeuta de verdade, é feito uma anamnese, né, que é um bate-papo que a gente tem, que a gente fala sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre o seu passado, sobre a sua sexualidade, como que você está hoje, se você está doente ou não no momento, porque muitas coisas interferem no seu estado emocional do dia. E através dessa anamnese é que a gente consegue avaliar e saber qual o processo terapêutico ideal que a gente vai poder dar seguimento na pessoa. Cada caso é um caso. Cada pessoa tem uma vida diferente da outra. Então isso não quer dizer que eu vou partir somente por uma massagem. Muitas vezes a pessoa não precisa realmente passar por um tratamento onde tem meditações, onde tem que respirar, onde ela tem que olhar um pouquinho para dentro dela, para poder ela conseguir devagarzinho ir liberando todas as energias, todos os traumas e coraças que tem dentro dela, para poder ela conseguir evoluir e melhorar o que ela veio na busca, né? E como eu já até tinha dito no podcast anterior, eu atendo muitos pacientes, principalmente mulheres, de vítimas de abuso sexual. Então ela é já encaminhada ou pelo psiquiatra ou pelo terapeuta, por outros tipos de psicólogos, para estar realizando a massagem tântrica. Tem homens também que sofreram abuso sexual, é menos comum a procura, pelo menos comigo. Eu acho que eu só atendi até hoje, acho que uns 2 homens só de vítimas de abuso, mas mulher muito. Acho que o homem esconde mais também, né, do que essa coisa do abuso sexual pelo machismo que a gente tem na nossa sociedade. Mas essa anamnese ela é muito importante para entender todos esses traumas, todas essas coisas que acontecem também no psicológico da pessoa. Quando isso não é bem feito, a gente vai contar aqui um caso para vocês que pode acabar prejudicando tanto a pessoa que está procurando a terapia quanto o próprio terapeuta, tá? Posso iniciar então? Não, já inicia, então, todos precisam saber disso. Um terapeuta, tá? Que a gente não vai citar o nome, ele se interessou pela terapia tântrica, porque assim, todo mundo vê o tântrico como algo que você vai começar a fazer e você vai ficar rico. Você vai deslanchar na vida sendo terapeuta tântrico. E todo mundo fala, nossa, tântrico, vou fazer. E aí o que acontece? A pessoa não fez uma formação bem feita. Ele chegou, simplesmente aprendeu de qualquer maneira ali aplicar o tântrico e começou a aplicar. Só que nisso ele pegou uma paciente com trauma de abuso sexual
E aí, na hora da massagem, ela se sentiu violada novamente, porque resgatou todo aquele trauma dela e ele não soube lidar com a situação, porque ele não estava preparado para uma terapia tântrica, ele só aprendeu manobras da massagem, estava aplicando somente manobras da massagem. Porque na realidade ele não cursou uma terapia tântrica, ele fez simplesmente um cursinho de massagem e achou que estava tudo bem, que poderia fazer a massagem em qualquer pessoa, de todo jeito, e todo mundo teria o mesmo tipo de reação, que não é verdade, né? Continua. Então, isso aqui daí, esse caso, ele acabou indo mais adiante, porque como ela se sentiu violada novamente, e ela já tinha passado por alguns processos com psicóloga para tratamento, ela foi adiante e moveu um processo contra esse terapeuta. Então, assim, você imagina a situação, o terapeuta sendo processado porque a pessoa foi buscar uma massagem e saiu de lá mais traumatizada ainda do que já tinha, entendeu? Então, assim, é um caso sério, tanto para quem aplica quanto para quem recebe, né? A gente se põe tenta se colocar em ambas as situações, e realmente é complicado para ambos os lados. Então, por isso que a gente frisa que é muito importante procurar um terapeuta certificado, qualificado, e que sim, tem que ter essa anamnese antes da massagem, gente. Se você chega, a pessoa já vai logo aplicando a massagem, como que ela vai saber quais os pontos que ela pode trabalhar em você, o que ela vai trabalhar, como vai trabalhar, mas porque mexe muito com a energia, com o psicológico e com uma série de outros fatores durante a massagem. Sim, e assim, é muito importante frisar que muitos se intitulam terapeutas, só que eles não são só massagistas. Então, gente, é importante, até quando você for entrar em contato, pede rede social, verifica se os sites são seguros, se estão em sites realmente aonde são de terapeutas, porque é muito fácil falar assim, eu sou terapeuta, e não mostrar certificado, não mostrar um trabalho que você faz, não colocar a cara no mundo, né? Porque quem é de verdade mostra a cara. Mostra a cara, mostra o trabalho e tá ali. Tudo que a gente faz é um processo que qualquer outro terapeuta que sabe o que está lidando faz. Se eu não fosse um terapeuta, fosse só um massagista, e eu colocar não vou falar que é um nome que nem Sadika. Sadika, ele é um nome aonde eu ganhei esse nome quando eu me cursei, quando eu fiz o meu certificado, passei por todo um processo de vivência, então é um nome sagrado. Agora assim, eu não vou colocar o meu nome verdadeiro, o meu nome verdadeiro vocês sabem, é Tatiane. Eu vou começar a me chamar Paula, vou colocar o meu perfil lá, que eu sou terapeuta tântrica, para poder fazer a massagem. Gente, procurem, olha a rede social, veja se tem comentários, conversa antes de marcar, conversa com as pessoas, para ver se a pessoa realmente entende, consegue te explicar com probabilidade sobre o processo, tira suas dúvidas, e se você sim sentir firmeza com esse profissional, aí você marca e vai e faz. Mesmo se for por um processo somente de experiência. Até mesmo porque, mesmo se você for por uma experiência, pode ser que você tenha uma catarse sim no processo de massagem. Porque a experiência é só uma massagem que a pessoa vai e procura. Ela não vai fazer meditação, não vai fazer respiração, porque não é comum, né? Quando a pessoa procura experiência. É só mesmo um processo terapêutico. Aí você vai fazer a massagem lá e vem aquele monte de sentimentos estranhos, que você não se sente bem, você começa a chorar, você se sente invadida, você se sente, sabe, um processo invasivo. Violada de certa, ou violado de certa forma, né? Porque pode ser tanto para homem como para mulher. E você não sabe lidar com essa situação, mas o terapeuta ele é preparado para isso. Nós, terapeutas, sabemos como lidar com essa situação. O massagista não, às vezes vê e acha que tá tudo bem, quer terminar de fazer ali o processo, né? Ou até não termina, até ele pode ficar assustado também, porque aí também vai de cada um. Não tem como saber como que a pessoa vai lidar, ela não está preparada para isso. E como o nome do episódio de hoje é Ai que Medo, uma coisa que você falou me deixa com muito medo.
essa coisa da pessoa intitular um nome pra ela, como se ela tiver, tipo, me chamo João, mas eu vou aplicar a massagem, eu vou dizer que eu sou Pedro. E isso acontece muito, gente. Calma aí, massagem não é atuação. Você não vai atuar como massagista, você não tá fazendo programa que você precisa trocar seu nome. De guerra. Entendeu? Não é nome de guerra. Eu ia usar isso, mas era exatamente o que eu ia falar. Não é nome de guerra, gente. Existe sim o nome em sânscrito, tá? Que é um nome sagrado que você recebe. Eu não utilizo o meu. Eu tenho. Não, prefiro não utilizar. Prefiro utilizar o meu nome de batismo, mas foi uma opção, uma escolha pessoal minha, tá? Mas tem, tipo, essa de que ela gosta do nome dela, foi o nome que ela acolheu, que ela sentiu que tinha que usar e tá usando. Mas é diferente de você adotar um nome, você criar um nome, adotar um nome. Tem gente que adota até nome e sobrenome. E é geralmente uns nomes assim, bem, né? Bem top. Bem top, fantasioso, assim, que você fala, nossa, vai pra Hollywood. Então isso me dá muito medo. E outra coisa que me dá medo é que eu sou terapeuta, eu dou aula, eu dou curso, e aí quando eu procuro alguma pessoa para aplicar a massagem em mim, eu não encontro. E aí quando a gente vai conversando, eu falo, prefiro não falar quem eu sou. Se a pessoa não me reconheceu, eu não falo e tentei marcar. E esses dias eu tava tentando marcar a massagem, eu liguei para um cara, tentando marcar, não me identifiquei nem nada, e marquei a massagem. Falei, qual massagem você aplica? E ele me respondeu, eu aplico massagem de massoterapia. É a mesma coisa. E, gente, massoterapia não é uma técnica. Quando você pergunta que técnica você aplica, a pessoa te responder isso, foge, porque esse tipo de pessoa nem sequer cursou nenhum curso básico de massagem, quem dirá de terapia, entendeu? Então, assim, é muito complicado. É a mesma coisa você chegar para um médico e perguntar, o senhor é médico em que especialidade? E ele chegar para você e falar, eu sou médico em medicina. Entendeu? Então é a mesma coisa, gente. A massoterapia é vasto, existem diversas técnicas. Né? Diversas técnicas, entendeu? Gente. Tem a massagem relaxante, tem a massagem desportiva, tem a drenagem linfática, tem shiatsu. E afora, entendeu? Tem uma dezena, entendeu? Mas assim, se a pessoa responder massoterapia, massagem técnica de massoterapia, massoterapia é uma vasta gama de massagem. Então, assim, não existe a massagem massoterapia. Então, foge disso. Eu percebi que é normal as pessoas responderem isso quando a pessoa está começando ou não sabe. Até mesmo alunos eu tive que começar a corrigir. Gente, não existe eu aplico massagem, que técnica de massagem e massoterapia. Não, a técnica é shiatsu, é relaxante, é desportiva, é ayurvédica. Mas massoterapia é essa gama toda. Mesmo que você falar, faço medicina, qual a sua especialidade? Medicina. Entendeu? Não tem como. Não existe. Então, assim, é outra coisa que eu falo que tem que sim ter medo, tá? Então, voltando a esse caso, converse bastante com a pessoa. Se você vai marcar, converse, tira todas as suas dúvidas, verifica se aquilo é realmente o que você precisa. Não tenha medo de pesquisar mais de um profissional. Todo mundo fala, mas você manda a pessoa pesquisar outro profissional? Sim. Se eu tô te falando algo que não te convém, vá procurar outra pessoa, pesa, faz o peso e medidas, sabe aquela coisa? Pega outra opinião. Quando o médico te dá uma opinião que você não gosta, você não vai no outro médico, não pede uma outra posição. É a mesma coisa quando o médico fala, você tem que fazer uma cirurgia por causa disso, isso, daquilo. Você pega seus exames, tudo ali bonitinho, marca um outro médico da mesma especialidade e vai lá e fala, doutor, eu fiz todos esses exames aqui, o que você acha? Você não fala nada. Aí, se realmente ele falar a mesma coisa do outro, aí tudo bem, você tem que fazer a cirurgia. É a mesma coisa, gente. É lógico que cada terapeuta tem a sua maneira de trabalhar, né? Tem o seu lado, como o New Tantra, o Tantra Energy, o Tantra Xamânico, cada um tem uma forma de trabalhar. Mas a visão terapêutica, ela é igual. A gente sabe quando é terapêutico ou não. Né? Acho que todo mundo precisa de terapia, né, Rogério? Todos. Mas assim, cada um precisa para uma coisa específica, né? Não vão fazer o mesmo processo no fulano X e no ciclano Y. Não tem como. Eu tenho interagentes que vieram também dessa forma, né? Que
Gente, teve gente que fiquei 2, 3 dias conversando. Eu acho que eu dei mais uma aula, né, no telefone. É sério. Se foi só 2, tá ótimo. Todos os meus eu tenho que dar aula. Não, mas tem não uma ideia foi mesmo, só 2, assim. mesmo falando sobre... 2 dias conversando com a pessoa. Então, mas assim, tem gente que eu passo o podcast até pra assistir agora, porque se tornou mais fácil, né? Mesmo assim, a pessoa assiste o podcast e ela vem, mas você pode me explicar sobre isso? Você pode me explicar sobre aquilo? Eu falo, para, ajuda a gente, deixa lá no podcast a perguntinha, mas não, as pessoas preferem fazer pelo WhatsApp. Então, assim, ontem mesmo, um paciente que eu atendi ontem, eu tive que praticamente dar uma aula, falar sobre o Tantra, explicar tudo que realmente já tinha até explicado nos podcasts e ele disse que tinha assistido todos. Então você imagina que foi uma aula realmente. Ah, não, pois é. E assim, isso demanda um tempo. Às vezes, por exemplo, eu estou em atendimento, a pessoa manda mensagem e eu vou responder depois de 2 horas. A pessoa acha que eu estou deixando ela no vácuo. Gente, eu não estou deixando vocês no vácuo, tá? É porque tudo demanda tempo, a gente está em atendimento, eu não posso ficar atendendo o telefone na hora, né? Mandar mensagem na mesma hora se torna algo um pouco difícil pra gente, tá? Mas realmente, eu tenho pessoas que passaram 2, 3 dias conversando comigo, falando, eu já fazendo anamnese ali no WhatsApp ou no Instagram. Aí a gente fala, eu posso te ligar? Pode, vamos ligar, vamos conversar, bater papo. Quase uma sessão. Mas isso é bom porque a partir disso você já começa, mesmo coisas que as pessoas às vezes não falam, você começa a captar nos pequenos detalhes. Mas você tem que ser um terapeuta para você conseguir fazer isso. Senão vai ser somente uma troca de ideia, ela tá me perguntando, eu tô respondendo, tá ótimo. Não, na própria resposta da pessoa você vê quais são as coraças que as pessoas têm, o medo, se ela tem trauma ou não. Teve gente que eu já cheguei e falei assim, mas você foi abusado quando? E a pessoa, tipo, arregala o zaião, mas eu não falei que eu fui abusado. Eu falei, tá, mas tá nítida nas suas respostas que você foi sofreu abuso. Aí a pessoa começou a chorar e começou a desabafar, se abrir, se sentiu bem melhor depois, porque era uma coisa que ela tinha guardado pra ela e não comentava com ninguém. E isso eu descobri somente nas perguntas e nas respostas que eu dava. Você já começa a traçar o perfil da pessoa, ver o que pode ter acontecido ou não. Só que se você não tiver esse entendimento de que tudo é uma terapia, a terapia você começa quando a pessoa já vem perguntar para você e você começa a analisar a partir daí para quando ela chegar você já ter algo. Tem muitas pessoas que não conseguem. Tem até terapeutas que vai falar pra mim, Rogério, eu não consigo, eu prefiro conversar com a pessoa pessoalmente, eu não consigo perceber nada pelo papo. Então ela tem um problema. Eu falei, olha, então vamos começar a aflorar esse seu lado, como que a gente fala? A gente fugiu a palavra de empatia. Porque se você se colocar no lugar da pessoa, você sente a energia dela. Na massagem tântrica, por exemplo, a gente chegou a comentar no podcast anterior de que a gente sente o corpo da pessoa, a gente sente as reações, as sensações. Se a pessoa, antes da pessoa começar a ter orgasmo, você já está sentindo na vibração no corpo dela. Agora você imagina que você também consegue sentir o lado ruim. Sim. Se a pessoa está travando, se a pessoa tem trauma, se a pessoa está angustiada, o terapeuta tem que sentir. Se ele não está sentindo nada, está fazendo, e a pessoa sai dali mais angustiada, tem problema sério. E não é com a pessoa somente, é com o terapeuta também. Então, assim, terapeutas que estão entrando para esse mundo tântrico, você tem que ter essa empatia e essa coisa da energia, de sentir a energia da outra pessoa, de sentir as emoções, as sensações. Eu posso falar até de alguns casos que já passaram comigo, e eu posso falar até que numa probabilidade maior de mulheres travadas, com traumas, com couraças e com a musculatura realmente bem travada por conta de muitas coisas que aconteceram que não deveriam, tá? No momento eu estar fazendo a massagem, a pessoa fazer careta, fazer coisa de angústia. Então, assim, tudo isso a gente percebe na linguagem de sinais.
né? Na expressão do rosto, nas mãos. Muitas vezes a pessoa aperta as mãos com agonia, querendo se travar. Então, tudo isso a gente tem que ir observando, né? Eu tô ali realmente focada na vulva no momento? Tô. Mas eu tô a todo momento observando o tempo inteiro o meu interagente. Porque eu tenho que entender as reações dele também. E o que o Rogério falou da energia é uma coisa básica. Nós trabalhamos com energia. A gente sente energia quando a pessoa está tensa, quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa está gostando. Bastante. Tudo. Então, assim, a gente consegue sentir. E saber lidar com a situação que a pessoa está se sentindo incomodado é difícil. É muito difícil porque, assim, primeiro que você não pode parar do nada, porque isso causa mais trauma ainda na pessoa, né? Você tem que conduzir de uma forma para que a pessoa consiga liberar a sensação que está dentro dela guardada, entende? Então, assim, para o terapeuta, até para nós que somos terapeutas, é um pouco complicado da gente identificar qual é a melhor forma da gente lidar com aquela situação de quebra de couraça naquele momento, de uma catarse, da pessoa de repente começar a chorar desesperadamente, começar a gritar, ou precisar acolher a pessoa, sabe? Pra gente é até um pouco difícil, né? Porque você tem que entender que cada pessoa é de uma forma. Às vezes o acolhimento da pessoa é um abraço. Às vezes se eu der um abraço na pessoa, piora. Entende? É bem complicado isso, né, Rogério? Então assim, a gente tem que entender desde o começo, desde a conversa, para saber como que ela lida com a vida e com as pessoas. Porque você tem que saber também chegar na pessoa. Não é qualquer um que eu vou chegar abraçando e beijando, cumprimentando, porque tem gente que não gosta, tem gente que não é do toque, tem gente que precisa ficar quietinho sozinho, tem gente que você só coloca um cobertor e deixa a pessoa ali, sabe, se integrar, entender aquele processo sozinho. Tem gente que precisa estar junto de outra pessoa, sentir o calor da pessoa. Então, se já é difícil para nós que somos terapeutas entender esse processo e ver qual que é a melhor forma possível num processo desse catártico, imagina para uma pessoa que é massagista, que não passou por nenhuma vivência, que não sabe lidar com nenhum tipo dessa situação. É traumatizante para os dois. Você estava falando das sensações. Tem gente que no final da massagem ela pede um abraço. Uhum. Ela pega e fala assim, posso te dar um abraço? E no começo, quem assistiu, volte e assiste os podcasts anteriores. Mas eu disse que antes de fazer terapia tântrica, antes de estar nesse universo tântrico, eu não gostava de ser abraçado. Gente estranha, então chegar me pegando, tocando, abraçando, beijando. Nossa, não. E aí com o tempo eu fui começando a entender. Hoje em dia já me permito ser abraçado, ser tocado, mas antes eu não gostava, tá? Principalmente pessoas que eu não conheço. Então, mesmo sendo terapeuta, aplicando massagem, eu sou massoterapeuta desde os meus 13 anos. Então, assim, mesmo aplicando massagem, quando alguém chegava, eu não via com bons olhos. Eu falava, só tem que fazer massagem, você não tem que me abraçar, não tem que chegar perto. Não touch. It's art. Entendeu? Narcisa, né? Não touch, it's art. Então, assim, é parente dela e de alguma forma, gente, eu estou tentando compreender ainda onde foi que deu erro na história. Então, mas assim, eu não gostava que me tocasse. Então, assim, quando alguém vinha, recebia massagem, sentia as emoções, chorava, tudo, eu ia lá, tipo, tá, tudo bem. Mas esse negócio de abraçar, de querer abraçar, de ficar abraçar, de chorar, eu não me sentia bem. Então, assim, eu não sabia lidar com essa situação. Depois eu fui trabalhar com inteligência emocional, me formei em psicanálise e tudo mais. Daí eu fui também a entrar pro tântrico, entender mais ou menos como é esse processo, tudo. Eu falei, as pessoas, elas necessitam do toque. Tem gente que necessita do toque, necessita do abraço, entendeu? Nem todo mundo gosta, né? Então, você tem que deixar o espaço entre você e o interagente, mas se você vê que a pessoa entrou no estado de cartaz ali, que você vai aos pouquinhos para saber se a pessoa vai deixar você se aproximar
Se você segura, abraça. Tem gente, hoje mesmo, eu fui fazer a massagem, a pessoa ficou segurando no meu braço. E eu tive que fazer a massagem praticamente com uma mão, porque a pessoa travou meu braço. Eu não podia simplesmente fazer, solta, não. Você deixa a pessoa. Por quê? Porque ela ali era o apoio dela, entendeu? Então assim, base, e tipo assim, é o que a gente chama de aterrar, né? Ela precisa de um aterramento. Então ela tava ali, tipo, enquanto eu tô aqui eu tô seguro. Então, tipo assim, mas eu tive que fazer praticamente a massagem inteira com uma única mão. Entendeu? Porque a pessoa mas às vezes a pessoa realmente estava num êxtase tão forte que ela não estava sentindo. Não, isso foi até antes do êxtase. Foi antes do êxtase. Quando eu estava começando a fazer a sensitive, antes mesmo de chegar na massagem sensitive mesmo, tava mais, sabe, começando mesmo, meio no comecinho, a pessoa já segurou no meu braço. E aí, tipo, como você faz o resto da massagem? Como com a mão. que você faz? Com a mão. Entendeu? Com a mão. Gente, você não pode chegar e tirar. Então, se a pessoa, você viu, você vai, lógico. Você vai, você tenta, você vai devagarinho, como se fosse tirando. Mas se você vê que a pessoa segurou e você vai tentando e a pessoa não te solta, deixa, é uma base, é o aterramento, que a gente chama de aterramento dela. Então, deixa ela segurando ali, termina o seu trabalho. Ah, não foi uma massagem completa, foi com uma mão só, mas o preço é o mesmo. Então, o terapeuta não tem que se preocupar com isso. Mas assim, você tem que dar o seu melhor. Sim. Se a pessoa te segurou uma mão, você tem que trabalhar com a outra. Você aprendeu a trabalhar com as duas, não aprendeu? Então, você tem que saber trabalhar com as duas. Sim, com certeza. Até porque não quer dizer que você não esteja trabalhando com as duas no caso desse. Sim. Porque uma outra foi o ponto de apoio dele. Sim. Né? Então, tá tudo bem. Tá tudo certo. Ah, mas olha, vamos falar sobre um outro assunto que a gente comentou aqui, sobre fazer o processo terapêutico, massagem em um outro colega. Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, você julgado! Não, Nossa então, Senhora, e agora? Como é que fica? É porque as você pessoas... já fez isso? Já fez? Eu faço troca de massagem, eu gosto. Tem gente que não gosta não, mas eu gosto de fazer troca de massagem. Só que o que acontece? Você já sentiu medo de fazer a massagem numa determinada terapeuta ou terapeuta? Ela tá querendo pedir massagem, gente, olha. Tá querendo pedir massagem. Você já descobre pelas sublinhas, não precisa fazer terapia, você já analisa a pessoa de cara. Tá querendo massagem. Então, medo não. Mas eu sinto pré-julgamento, como eu falei. Por eu dar aula, as pessoas falam assim: ai, não quero fazer troca com uma pessoa porque a pessoa vai ficar julgando meus movimentos. Isso é normal de todos os terapeutas. Gente, eu olho pra lá de vez em quando porque tem outra terapeuta aqui desse lado, tá? Neste momento nós estamos sendo julgados por uma terapeuta que está nos bastidores, só observando o que nós estamos falando aqui pra vocês. Não é? Então, mas então, já assim, aconteceu de você ir fazer a massagem no terapeuta e você ficar nervoso por, eu vou fazer massagem no terapeuta e de repente não. Pode ser que não seja bom e ele acha que a minha massagem ou a minha é ruim, ou alguma coisa assim, ou não? Já sentiu um friozinho na barriga? Não. Eu sou meio narcisista. O leão que existe em mim, mentira, eu não tenho leão em lugar nenhum, nem nos signos. Mas assim, eu não tenho medo, tá? Eu me entendo como eu fiz todas as terapias que eu queria, eu estudo, gosto de estudar bastante. Pode acontecer realmente da energia não bater? Tá? Pode acontecer. Eu vou utilizar de novo o termo de uma que tá ali, depois eu mostro quem é que tá ali, que ela falou que numa das vivências dela, a pessoa com quem ela fez a interação era uma pessoa extremamente conceituada no assunto, não é? E aí o que aconteceu? Na hora dela fazer, ela não sentiu absolutamente nada. Mas era porque o cara era, desculpa o termo, pode falar? Era porque o cara não entendia nada, porcaria nenhuma? Não era.
A massagem dele pode ser boa. Só que ela já criou, tipo, uma barreira, porque ela viu ele como estrelinha. Ela falou, pô, o cara é uma estrelinha, todo mundo conhece, todo mundo isso, todo mundo aquilo, fala muito dele. E aí, tipo, ela criou a barreira dela. Então, por mais que ele fizesse qualquer coisa ali, a barreira estava armada. Entendeu? Então não tinha como ele transcender essa barreira. É muito mais difícil. Quando a pessoa ela vem de corpo e coração aberto, que a gente fala, você vai para uma massagem, vai de peito e coração aberto. Se não for, espera porque ainda não é o seu tempo. Não é o momento. Né? Entendeu? Venha de peito e coração aberto, porque você vai sentir e você tem que estar aberto ao que o outro vai te proporcionar. Então assim, eu não tenho medo. Se foi bom, ótimo. Olha, não foi bom, eu quero feedback. Positivo, negativo, eu gosto de feedback. Tem gente que, eu não quero saber. Não, eu quero. Porque se não funcionou com você, eu tenho que saber quais são os seus motivos. Quais são as suas barreiras que eu não consegui romper. Então, entendeu? Eu acho legal essa troca com terapeutas. Eu já fiz, eu confesso que deu um frio na barriga, mas é não por me achar incapaz, mas assim, de pensar da seguinte forma. Eu espero conseguir atingir o melhor possível do corpo da pessoa, para que ela consiga sentir as vibrações, tudo. Esse foi o meu frio na barriga. E realmente, assim, pelo menos as vezes que eu fiz, foi positivo, foi muito bom, as pessoas me deram um ótimo feedback, mas eu não quero só ótimos feedbacks, como você falou, porque o feedback, mesmo ele sendo negativo, eu acho que ele é o mais importante, porque é onde a gente tem que trabalhar e melhorar. Porque nós terapeutas, não é que a gente fez um curso e que a gente está tudo bem. Não. Nós estamos sempre fazendo mais cursos, especializando, estudando, porque a gente tem que estar sempre em movimento de aprender, cada vez mais. Não é que nem o médico fez ali medicina e começa a trabalhar, a medicina está evoluindo a cada dia. O mesmo jeito é nossos tipos de terapia, tá ali, cada vez evoluindo mais, cada vez tem mais processos de dinâmicas, meditações, formas de a gente conseguir aperfeiçoar nossos movimentos. Então, nós temos sim que estar sempre especializando. E como eu falei, cada corpo é um corpo. Às vezes você pega um corpo que ele não está muito aberto e você tem que aprender uma forma nova de você trabalhar com ele. Então, esse feedback negativo é super construtivo para poder você começar a entender como a melhor forma de você introduzir nesse corpo que é diferente do que você já passa no normal. É a mesma coisa de terapeutas que não, eu só gosto de atender mulher. Não, eu só gosto de atender homem. Não, gente, você tem que atender todo mundo. Você tem que atender corpos. E eu falo, eu atendo corpos, eu atendo pessoas. Porque não adianta eu querer... Eu estou me especializando em atendimento de casal, gosto muito de atender casal, mas eu atendo homens, eu atendo mulheres, eu atendo casal, eu atendo casal LGBT. Todo mundo, porque você tem que entender todos os tipos de corpo, porque é necessário. O que você pega ali de uma pessoa, você pode aparecer uma outra que é totalmente de uma vida diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, mas que você pode levar a experiência de um para o outro lado. E é uma experiência para nós mesmos, terapeutas, né? Cada vez a gente aprende mais com o que a gente faz no dia a dia, né? Sim, e assim, por eu vim do Tantra Energy, tá? Deixa eu explicar para você por que não tem esse medo. Quando você vem do Tantra Energy, você descobre que tudo no mundo é energia. Na verdade, você aprende na quinta série, como eu também já disse no outro podcast. Mas assim, tudo é energia. E nem sempre a minha energia vai ser condizente com a sua. O Tantra Energy, você manipula energia no corpo da pessoa. Tanto é que tem até a terapeuta Betânia, vou utilizar ela de exemplo hoje o dia inteiro, só porque ela resolveu assistir. Tá. Ela é especialista no Tantra Xamânico, então a gente vai dar deixa dela. Ela viu na internet, a Amanda falou, nossa, mas isso parece uma possessão. Isso é hipnose ou é possessão? Falei, gente, não é nem hipnose nem possessão, tá? Hipnose é quando você concentra a mente da pessoa e vai sugestionando o que ela tem que fazer. Isso é hipnose, tá? Hipnose você não vai falar, passa 10 mil pra minha conta, o pessoal vai fazer. Não existe esse tipo de hipnose.
Mas assim, você vai sugestionando a Exercício pessoa eu já teria feito. e a mente vai trabalhando, criando aquelas sensações, aquelas emoções. Então não é hipnose, não é possessão, nada encarna na pessoa, não tem nada a ver com mesa branca, mesa preta, mesa rosa, nem nada disso, tá? Não tem. Então a massagem é energia, então você concentra energia no chakra da pessoa, você faz a conexão com as suas mãos, tá? Tanto é que tem vários livros de estudo, cura com as mãos, energização com as mãos, estuda bastante isso, você vai entender. A gente faz a conexão com o chakra e conforme a gente faz o movimento com as mãos, até mesmo afastado do corpo da pessoa, a pessoa começa a se tremer, começa a ter espasmos, sensações de orgasmo, mas é tudo longe do corpo. Você trabalha com tanta energia. Só que tem gente que se bloqueia para tudo. Então você imagina você conseguir trabalhar a energia no corpo de uma pessoa que ela se bloqueia para o que você está falando. Se ela se bloqueia numa massagem onde tem uma sensitive, tem um toque, onde ela, o corpo, tá? Não é nem a mente, o corpo deveria responder, se arrepiando tudo, e a pessoa tá ali travada, travando tudo e não vai pra frente, você imagina na energia que ela vai falar, ai, que palhaçada é isso, cara tá com a mão assim pra lá e pra cá, não vai acontecer nada comigo. Lógico que não. Ela tá travando. Ela Entendeu? não tá se permitindo. Não está se permitindo. Então, assim, mesmo com terapeutas, teve terapeuta falando, nossa, eu quero experimentar isso. Isso aí você vai aplicar, a pessoa tá lá. A pessoa vai regalar tentando. Cadê? Entendeu? Cadê? Mas Vai a pessoa tenta raciocinar assim, ó, tudo. fechado. A pessoa ela já começa a sentir, mas ela está tentando racionalizar a energia. Não é análise. Então, assim, então se ela tenta racionalizar demais a situação, ela não vai se permitir sentir. Ou você se permite de coração, ou você tenta racionalizar. Você quer racionalizar? Você não faça. Você observe a reação no corpo das outras pessoas, porque você vai estar observando e você vai estar, né? Mas se você quiser observar em você mesmo, fica difícil, porque a mente ela tem que dar essa neutralizada para você poder sentir a energia. Então por isso que eu não me frustro, porque tem Tantra Energy que a pessoa vem, quer sentir, mas ela não se permite. Ela vai relaxar? Sim, porque ela ficou ali deitada, recebendo a manipulação. A manipulação de energia, ela é feita. Ela sente, tanto é que tem gente que fala, a única coisa que eu senti é o corpo bem mais leve. Sim, a energia foi trabalhada. O seu corpo só não vibrou, não teve as vibrações corpóreas, porque você não se permitiu. Você estava racionalizando, então não aconteceu. Então, por isso que eu falo, vai acontecer, tem gente que acontece, tem gente que não acontece. Entendeu? Tanto é que a Tantra Energy, são poucas os pacientes que eu falo, vamos fazer uma Tantra normal, depois, né? Normal que eu falo é a Neutana, tá? Porque você vai trabalhar ali, você vai ver o que a pessoa sente do corpo, o que a pessoa não sente. Toda massagem, eu faço essa parte de alinhamento de chakra. Quem já fez massagem comigo, eu faço a leitura dos chakras para saber como tá as emoções, como tá o sentimento da pessoa. Então é uma coisa que eu já faço. Então quando eu vou fazer a massagem na pessoa, eu já vejo se ela tem, se ela é, como que eu posso dizer para você, selecionável para massagem Tantra Energy. Entendeu? Porque senão eu vou ficar 4, 5 horas, que nem no curso, quando eu não sabia como funcionava, eu demorei 4 horas para fazer a pessoa conseguir sentir. Porque no curso você não sai dali enquanto você não conseguir fazer a pessoa sentir. Então, tipo assim, eu demorei quase 4 horas. Então, assim, não é uma coisa fácil. Porque você tem que se permitir também. Você quer racionalizar também. Então, vai tanto do terapeuta quanto da pessoa. O terapeuta ele tem que deixar a mente fluir e a pessoa também tem que deixar fluir, porque senão não vai. E aí você vai ficar mais horas. Então, imagina a pessoa ter que pagar uma terapia, você ficar 4 horas com a pessoa. Aí, né? Doído, né? Doído pro terapeuta. E se o terapeuta cobrar de acordo por hora, coitada do paciente. Paciente. É complicado. Bem, mas dando aqui medo, né, de tudo, do processo, porque sendo interagente você tem medo de quando você procura um profissional, muitas vezes você não sabe se a pessoa é profissional,
Muitas vezes o profissional tem medo de procurar outro profissional, porque, como o Rogério falou também, às vezes o pessoal, eles sabem, se souberem que eu sou terapeuta, não vão querer me atender. Ou pela má formação. Ou então também. pela má formação, que muitas vezes a gente não sabe, né, a procedência e como que funciona, né? Hoje em dia, muitas pessoas me procuram, não sei se é o seu caso também, mas por redes que são vinculadas a só o Tantra, né? Que é onde tem muitos terapeutas, não vou citar nomes, porque acho que todo mundo já conhece. E essa é uma boa forma também de você encontrar, ou então converse com seus amigos, às vezes tem um outro que já faz e conhece um bom terapeuta. Olhe as redes sociais, busque, procure, faça perguntas, questione, fale um pouquinho sobre a sua vida para ver se a pessoa já consegue fazer uma boa anamnese, né? E se permita, acima de tudo, né? Porque não é só esse processo. Por mais que às vezes você tenha ou você não sabe que você tem, porque está guardadinho aí, a sua criança interior quis deixar com os olhinhos fechados para você não ficar sentindo como adulto, num processo você pode vir a lembrar de algum processo, então é importante sim fazer terapia, é importante você ser acolhido pelo seu terapeuta, de você se sentir confortável de estar com essa pessoa, ela te ver nua, você poder conversar e você estar confortável de falar o que você sente. Não adianta você passar em uma sessão onde você tem vergonha de falar as coisas. No começo você tem, mas com o tempo não tem como você ter vergonha, você tem que falar de verdade. Então faça isso. Correto? E assim, o seu terapeuta tântrico, ele é como se fosse seu médico. Sim. Ele não tem a liberdade de sair falando da sua vida, da sua intimidade pra ninguém. Mesmo porque eu vou ser bem sincero, eu falo por mim. Tipo, o que aconteceu na sala, ficou na sala, eu não vou levar pra minha vida. Mesmo porque eu não, é uma coisa que a gente aprende energeticamente, a gente só traz aqui pra gente aquilo que vai nos evoluir. Sim. Os problemas dos outros não evoluem a gente. Então o problema dos outros é dos outros. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar naquele momento que a pessoa me pediu ajuda. Passou daquele momento, é a minha vida, as minhas energias, os meus problemas, não é o dos outros. Então, eu não levo, eu não vou dizer que eu não levo para casa o problema dos outros, porque eu atendo aonde eu moro. Então não tem como eu dizer. Mas assim, eu mantenho no atendimento, tá? Então assim, no atendimento tem um problema do cliente. Saiu do atendimento, o problema nem vai ser do cliente, porque se Deus quiser a gente vai conseguir resolver. Sim. Entendeu? Então não existe isso o terapeuta pode, vou falar pro terapeuta, o terapeuta conhece alguém que eu conheço, pode falar. Ele vai não gente, vai acontecer. Totalmente antiético. Jamais nós iríamos nos expor dessa forma, até porque é uma coisa muito negativa para o nosso trabalho, né? Então como muitas pessoas vão ter médico. confiança de passar com a gente. E falando agora finalizando, pra gente poder finalizar, falando um pouquinho sobre as terapias que a gente tem aqui, tá? Vou falar dela, tá? A Tati, apesar dela atender em São Paulo, ela atende aqui em Santos, aqui no Espaço Projeto de Spa Urbano também, tá? Então quem quiser tá agendando a massagem New Tantra e a terapia com a Tati, pode estar entrando em contato. Comigo eu aplico tanto a New Tantra quanto a Tantra Energy. Como eu disse, a Tantra Energy você precisa ter essa predisposição energética. Se você quiser, você pode vir fazer uma massagem. A gente vai conversar, vai te preparar o seu corpo, sua mente para você receber Tantra Energy. Claro, e só para também colocar uma coisa bem legal, se você que é casal quer ter um atendimento com os dois terapeutas para poder a gente ter uma visão ampliada, a gente falar na individualidade para depois trabalhar no conjunto, a gente também faz a terapia de casal. Que seria mais uma vivência, tá? Uma vivência, só que é uma vivência particular, é só o casal, tá? E a gente também tem a Betânia Santos. Vem pra cá. Vem, Betânia, vamos apresentar a Betânia pra vocês. Lógico, tá ali doida pra vir aqui. Tá tremendo, né? Hoje ela tava de diretora ali, só olhando. Então, a Betânia, ela trabalha com a terapia Tantra Xamânico, tá? Criança emocional. Com a criança emocional, tanto é que ela falou da criança, a Betânia já regalou os maior.
Então, assim, ela trabalha com essa terapia. Você quer falar rapidinho pra gente? O trabalho do Tantra é um trabalho terapêutico, né? Que a gente vai fazer uma investigação da criança ferida, que é a terapia tântrica. E o Tantra xamânico, ele vai usar a medicina, da medicina sagrada, que usa o tambor, usa o rapé, usa a microdose da ayahuasca para conduzir e trazer uma clareza dessa criança ferida. Porque na terapia tântrica, a gente identifica o sentimento da criança e como você se comporta quando essa criança está atuando, quando você está em relacionamento. Todos nós, quando estamos em relacionamento, não somos nós adultos que estamos ali no comportamento, né, dentro daquela conexão. É a nossa criança que está ferida e machucada, todos nós. E a medicina, ela vem como mediação, né, dentro de todo esse processo. Então, eu busquei essa técnica, inserir essa técnica xamânica dentro da terapia tântrica, porque eu fiz experimento em mim, em alguns clientes que eu já atendo, fui tendo um bom feedback, e eu falei, isso é interessante, porque tudo que é bom para mim, a gente traz para o outro, né? Então, se você quiser conhecer, a gente atende aqui no espaço Rogério Spa Urbano, e é só entrar em contato com o Rogério. Só entrar em contato comigo, eu deixo sempre os contatos das duas. Então, assim, quem entrar no meu Insta ou no Insta das duas, a gente está sempre em contato. Então, geralmente tem a publicação de um outro. Então, vai ser bem fácil dar um alcance. Quem já é cliente aqui do espaço, tá? É só entrar em contato. Na minha lista até de terapias, eu já coloquei até os serviços tanto da Betânia quanto da Sadiqa, tá? Então, não, eu ia terminar. Tem surpresa. Vai, tem surpresa. Lembrando que no meu Instagram, tá? A gente colocou um post que vai sortear um casal, tá? Para workshop de casal do dia 5. Dia 5, né? 5 de março, gente. Isso. Tá aí, se você chegando. não fez a sua inscrição, se você já quer garantir, não quer esperar sorteio, quer garantir realmente a sua vaga, corra, faça a sua inscrição, porque são pouquíssimas vagas, como a gente falou, o espaço só dá para 5 casais. Então, corra para você garantir a sua vaga. Não perca essa chance, essa oportunidade maravilhosa, que vai ser um dia inteiro totalmente preparado com muito amor, muito carinho, para que vocês tenham experiências maravilhosas dentro do Tantra, vocês consigam se conhecer melhor como casal, ter uma reconexão, vocês vão aprender a massagem também, vão aplicar, lógico, vocês vão ter uma breve aula também da anatomia, vai ter modelo para poder vocês verem como que funciona primeiro antes de aplicar, vai ter o quarto do amor por Betânia, maravilhosa, né, que vai explicar direitinho como funciona no dia. Vamos parar de dar spoiler, porque a gente já deu muito spoiler, né? Mas quem escutou os outros podcasts já viu spoiler. Exatamente. Então já sabe que vai ter muito conteúdo. Além das meditações também, que vão ser inseridas, dinâmicas. Então, vamos lá, gente. Entre em contato logo, porque a data está chegando. Vamos fechar logo essa possibilidade de você estar nesse workshop ainda esse semestre. Não espere o próximo. Por que não esse semestre? Vai ficar esperando por quê? Né? Não é? Com certeza. Então, é isso, galera. Por aqui a gente termina o nosso episódio número 6, né? Que seria... Ai, que medo. Obrigado, galera. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Um grande beijo no coração.